furadeira elétrica ou furadeira a bateria. Afinal, qual é a verdadeira diferença entre esses dois modelos? Hoje vamos analisar, testar e mostrar as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos e descobrir qual das duas é a melhor opção para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você está começando no mundo das ferramentas, eu tenho certeza que em algum momento você já se perguntou qual é a diferença de uma furadeira elétrica para uma furadeira a bateria. Então no vídeo de hoje eu preparei uma verdadeira explicação para tirar essa dúvida de você de uma vez por todas. Mas antes, já deixa sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para estar sempre recebendo nossos próximos vídeos, tá bom? Então sem enrolações, vamos ver um pouquinho mais sobre as características de cada uma dessas ferramentas. Para representar a parafusadeira a bateria, tenho aqui a parafusadeira de 18 volts da Bosch, modelo GSB 185Li. Já para representar a furadeira elétrica, tenho esse modelo da Makita, modelo HP 1640. As duas são máquinas elétricas, porém uma precisa estar constantemente ligada na rede elétrica, enquanto a outra funciona com a bateria. Até aqui não tem novidade nenhuma, então vamos analisar a característica de cada uma. As duas são esteticamente parecidas, possuem mandril, gatilho, a base é onde você pega e aqui em cima onde fica o motor das duas. Porém com formas diferentes de funcionamento. Por exemplo, enquanto o mandril desse modelo a bateria você consegue o aperto rápido, onde você solta aqui o mandril e consegue fazer a troca do bits ou da broca. A furadeira elétrica é utilizada essa chavinha aqui, que a gente chama de chave de apertar o mandril. Criativo o nome, né? Enfim, ela vai ser utilizada aqui, nesses buracos, onde tem esses dentinhos com essa engrenagem, onde você consegue fazer o aperto e o desaperto do mandril. No gatilho das duas, você consegue o controle de velocidade, ou seja, se você apertar pouco, o mandril vai girar pouco, se você apertar bastante, o mandril vai girar mais rápido. Vou fazer aqui uma demonstração para você dar uma olhada. Porém aqui nessa função a gente já nota algumas diferenças. Por exemplo, esse modelo de parafusadeira possui ajustes de velocidade. Então aqui nessa parte de cima você consegue selecionar duas posições. Na posição 1 a máquina vai girar com no máximo 500 RPM. Muda de parafusadeira para parafusadeira. E quando você seleciona a posição 2 você terá a maior rotação da máquina. E essa rotação vai variar de acordo com a intensidade que você apertar aqui no gatilho. Já o modelo de furadeira elétrica não tem esse botão de selecionar a velocidade. Então ele vai ser desde da velocidade mais baixa até a velocidade mais alta, controlada apenas no gatilho. Não tem um botão de selecionar essa velocidade. Mas também nem todo modelo de parafusadeira possui esse ajuste aqui na parte de cima. Por exemplo, eu tenho essa parafusadeira da Bosch, onde ela não tem esse botão com ajuste de velocidade. Ela, assim como essa furadeira, vai ser feito o controle apenas aqui no gatilho, ó. Vale ressaltar também que nem todas as furadeiras possuem esse controle de velocidade aqui no gatilho. Tem alguns modelos que ele não tem, então você aperta, ele já vai direto para a aceleração, como se fosse assim, ó. Ou seja, ele não vai ter esse controle de ajuste. Ou alguns têm, mas não vai ser dessa forma eletrônica, igual a gente faz aqui. Você vai ter um botão aqui onde você vai conseguir girar ele e fazer um pré-ajuste antes de usar a furadeira e ter a rotação desejada. E você pensa que acabou a parte dos gatilhos? Não, tem muito mais coisa pra gente falar sobre eles. Já no caso das parafusadeiras, ela possui o freio instantâneo, que é quando você aperta o gatilho, ela gira o mandril e assim que você tira o dedo do gatilho, o mandril para de girar na hora. Dá uma olhadinha como que funciona. Já no caso das furadeiras, isso não acontece. Você vai apertar, ela vai ativar a potência dela no máximo, porém o mandril vai continuar girando e ele vai ir parando aos poucos. Dá uma olhada. Ah, Jair, mas isso não faz diferença. Realmente,
para perfurações não vai fazer tamanha diferença. Porém, quando você estiver fazendo aparafusamentos, esse freio instantâneo faz muita diferença. E aí que eu falo porque que esse equipamento foi desenvolvido para fazer aparafusamentos e esse outro aqui não. Porque ele não tem esse freio instantâneo. Então imagina assim, suponhamos que você esteja utilizando essa máquina para fazer aparafusamentos. Vamos supor que você está ali aparafusando, está com a rotação baixa. Aí de repente o parafuso chegou até o final e você tira o dedo do gatilho. Ela continua girando, então isso provavelmente vai acabar espanando o parafuso, quebrando o parafuso, estragando o bits que você estiver utilizando na furadeira e a longo prazo você pode até acabar queimando componentes aqui dentro. O fabricante fala que a gente pode utilizar ela para parafusamentos, mas eu particularmente não recomendo você utilizar uma furadeira elétrica desse modelo, né, desses estilos, para fazer aparafusamentos. E já que a gente está falando um pouquinho dos gatilhos com controle de rotação, vamos falar um pouquinho mais sobre a rotação desses dois equipamentos. Essa parafusadeira possui duas rotações máximas de RPM. Quando você está na posição 1 ativada, você vai ter 500 RPM, ou seja, de 0 a 500 RPM. Agora, se você tiver com a posição 2 ativada, que já é mais ideal para perfurações, ela vai variar de 0 até 1900 RPM. Já esse modelo da Makita, ela possui 2800 RPM, ou seja, 900 RPM a mais do que essa parafusadeira. Então ela tem uma grande vantagem, na minha opinião, para fazer perfurações, já que ela terá mais potência e uma rotação maior do que essa parafusadeira. Porém, como eu falei, rotações muito altas são ruins para fazer aparafusamento. Pelo que eu falei até aqui, já deu para perceber que uma máquina visa mais um bom desempenho em aparafusamento e já outra máquina visa mais um bom desempenho em perfurações. Mesmo assim, tem muita coisa para a gente comparar ainda, então vamos continuar essa análise. Então agora falando um pouco mais sobre as chaves seletoras e as funções da máquina. Esse modelo a bateria possui 3 opções. A primeira opção, que é para parafusamento, onde você consegue controlar o ajuste de torque nos aparafusamentos por aqui. Então você consegue colocar menos torque e mais torque, vai do 1 ao 20. Ela possui essa função aqui para você fazer perfuração em madeira, metal, e essa opção aqui para você fazer perfuração em alvenaria, onde ela vai ter a função impacto, que além do mandril girar, ela vai ficar dando certos soquinhos na parede, onde vai ajudar a facilitar na perfuração. Já esse modelo da Makita possui apenas 2 funções, que vai ser essa daqui para perfurações em metal, em madeira, em plástico, e a função impacto, que assim como o outro modelo, vai ser ideal para fazer perfurações em parede. A gente vai ver todas essas funções no teste, mas aqui eu já posso te adiantar que a furadeira elétrica tem um desempenho melhor em perfurações por ter mais rotação e também na hora de fazer a perfuração em alvenaria ela ter mais potência, ter mais impactos por minutos. Já o modelo da parafusadeira ela vai ser melhor desempenho em aparafusamentos, mas daqui a pouquinho a gente vai testar e você vai ver essa diferença. Mas também vale ressaltar que nem toda parafusadeira vai ter essas coroas para você fazer essa seleção. Por exemplo, como mostrei anteriormente, esse modelo da Bosch ela não possui esses ajustes. Então ela vai ter só a função de perfurar e a função de aparafusar. Ela tem o controle de ajuste aqui no gatilho, mas não tem nenhuma das coroas para fazer esse pré-ajuste, tá bom? Nesse teste agora a gente vai fazer os aparafusamentos com 2 parafusos, um parafuso Phillips e um cabeça sextavada. A gente vai ver a diferença da parafusadeira bateria para a furadeira elétrica. Foi até o final, tranquilo, retirada. Agora chegou a hora da furadeira, com o mesmo parafuso. Você vê o barulho que ela fica fazendo? Isso daqui significa que você está forçando o motor e ela não está conseguindo girar o mandril. Pode acontecer de eu forçar demais, ela girar demais e acabar espanando o parafuso. Vamos ver como que ela vai sair. Você viu que para mim ter ido até o final, eu precisei ir dando esses soquinhos, porque se eu fosse de uma vez, a máquina ia girar com tudo e provavelmente aqui no final ia acabar espanando ou afundando demais o parafuso. Então por isso que eu indico essa máquina para não ser utilizada para a parafusar, só de vez em quando, mas para o dia a dia tem que ser a parafusadeira. Agora vamos fazer o teste com o parafuso com cabeça sextavada. Ah, eu tava me esquecendo aqui de retirar o parafuso. Vamos retirar aqui, ó, muda a chave, inverteu, vamos ver.
Você viu? Você aperta ela, ela continua girando, ela não para instantaneamente igual a parafusadeira. Isso quando você estiver fazendo o parafusamento, pode espanar o parafuso. Foi até o final, agora desparafusar. Você percebe? Vê se você consegue perceber o som que ela fica fazendo aqui dentro do motor. Tá vendo? Então, se você não apertar com a intensidade certa para retirar, você vai danificar o motor. Continua girando. E que muitas pessoas confundem é que, embora os dois modelos possuem essa opção para você poder mudar a direção que o mandril gira, no caso dessa furadeira é aqui, tem umas que tem aqui no gatilho, o botão para selecionar, varia de furadeira para furadeira. E a parafusadeira que normalmente é selecionada aqui, onde você consegue mudar a direção que gira o mandril, é achar que a furadeira elétrica pode ser utilizada em aparafusamentos. Mas não, essa função de poder trocar a direção que o mandril gira é mais utilizada para quando a broca travar. Quando você estiver utilizando em materiais onde a broca trava, você consegue fazer a retirada utilizando essa inversão. Então ela foi mais desenvolvida para isso. Mas Jair, quer dizer que a furadeira elétrica não consegue fazer aparafusamentos? Sim, ela consegue, mas eu particularmente não aconselho, pois tem grande chance de você quebrar o parafuso, espanar a cabeça dele, afundar o parafuso demais na madeira ou acabar queimando os componentes aqui da máquina. Outra coisa também é o kickback. Vamos supor que você está fazendo uma perfuração e por algum motivo a sua broca trave. Quando isso acontecer, como essa máquina não tem o freio instantâneo, provavelmente ela vai dar aquele giro em falso. Isso pode acontecer e te machucar. Ah, mas quer dizer que essa daqui não vai acontecer? Vai. Se travar, pode acontecer. Porém, tem o sistema do freio instantâneo, então você tirou a mão do acelerador, ela automaticamente parará. E também ela tem um sistema de proteção contra sobrecarga. Então, se por acaso ela sentir que a máquina está forçando demais, ela também vai desligar. Mas as duas têm chance de ter o contragolpe, mas essa tem a chance maior. Uma diferença aqui também é que as parafusadeiras da bateria costumam ter luz de LED, mas na minha opinião não é algo que vai fazer tanta diferença assim nessa comparação. As parafusadeiras furadeiras da bateria são analisadas de acordo com a voltagem e a amperagem da bateria. Quanto mais alto forem esses números, mais forte o equipamento vai ser. Outra coisa que é muito importante na hora de você analisar uma boa parafusadeira furadeira bateria é a força em newtons. Quanto maior for esse número, mais forte vai ser a sua máquina. Já para furadeiras, costumamos analisar a potência em watts e a rotação dela. Quanto maior for esses números, mais forte vai ser a máquina. Agora vamos testar elas na prática e ver qual é a diferença delas tanto em parafusamento e perfuração. Começando com perfuração em madeira de pinos. Primeiro com broca de 8 mm. Agora a broca 3 pontas de 10 mm. Broca chata de 16 mm. Broca chata de 22 mm. Broca chata de 24 mm. Broca chata de 32 mm. Não tem nem comparação. Para perfurações, a furadeira é bem superior. Agora, perfuração em metalon com broca de 8 mm de aço rápido. Aqui eu vou estar fazendo essa perfuração sem o fluido de corte, mas o ideal é utilizar o fluido de corte para ter uma vida longa maior da sua broca.
Agora a broca de aço rápido de 10 milímetros. Começando a perfuração com bloco estrutural com broca de 8 milímetros. E lembre-se de sempre ativar a função de impacto da sua parafusadeira ou furadeira. Agora a broca de 10 milímetros. Agora a perfuração em uma peça de concreto maciça. Minha conclusão, depois de tudo que eu falei e depois dos testes que a gente fez, é que a furadeira elétrica é uma melhor opção quando você precisa de um equipamento para fazer perfurações, porque ela é mais barata e acaba sendo mais potente do que o modelo a bateria. Porém, por outro lado, a parafusadeira furadeira a bateria é a melhor opção se você precisa fazer aparafusamentos, já que ela foi desenvolvida para isso. A verdade é que as duas têm suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, vamos supor que você precise fazer um trabalho onde fique longe de algum lugar que tenha rede elétrica. Essa furadeira acaba se tornando inviável, você não vai conseguir utilizar ela, já que ela precisa estar constantemente ligada a alguma fonte de energia. Já para esse caso, seria mais ideal você utilizar uma parafusadeira a bateria, porque você pode levar para qualquer lugar e não precisa estar constantemente conectado a uma extensão. Porém, para outro lado, seria viável você ter mais de uma bateria, porque se por acaso ela se esgotar, aonde você vai colocar ela para carregar, já que não tem energia por perto. Então o ideal para você ter uma parafusadeira é sempre ter baterias reservas. E já falando das baterias, outra coisa que você deve levar em consideração por ter mais baterias é que tem modelos que você leva muito tempo para carregar. Esse, por exemplo, que eu tenho em mãos, leva aí na faixa de 1 hora. Mas vamos supor que você tenha apenas uma bateria. Você vai paralisar o seu trabalho por 1 hora até dar uma carga completa? Eu acho que não, né? Então o ideal seria você ter baterias reservas para sempre que esgotar uma, você coloca ela para carregar e utiliza a que já está carregada. Aqui em casa eu tenho os dois modelos, tanto a parafusadeira, a furadeira, a bateria, quanto a elétrica. Quando eu preciso fazer algum tipo de reparo ou fazer uma instalação de um quadro, uma prateleira, onde eu preciso fazer uma perfuração dentro de casa, eu sempre utilizo a furadeira elétrica, porque ela é mais potente e acaba fazendo esse serviço mais rápido. Porém, quando eu preciso trabalhar na minha marcenaria, onde eu preciso fazer muitos aparafusamentos, ou pequenos furos, ou furos medianos, eu já utilizo a parafusadeira, porque pelo fato dela não ter a bateria e ser mais leve do que a elétrica, já dá uma grande vantagem para o nosso dia a dia. Mas a verdade é que é tudo uma questão de alinhar a sua necessidade com o equipamento ideal. Então, se por acaso você quiser adquirir algum desses modelos, vou estar deixando aqui embaixo uma lista com os equipamentos que eu recomendo, tanto para uso doméstico quanto uso profissional. Comprando pelo nosso link, além de garantir uma compra rápida, segura e com um ótimo preço direto pelo site da Amazon, você também ajuda o nosso canal a continuar trazendo mais vídeos como esse. Mas agora eu quero saber de você. Qual dos dois modelos você prefere mais? A furadeira elétrica ou a furadeira a bateria? Eu particularmente gosto das duas. Eu acho que as duas têm a sua importância no meu dia a dia. Mas comenta aqui embaixo qual das duas você prefere, eu quero saber a sua opinião. E aproveita, se você não curtiu o vídeo ainda, ó, já deixa sua curtida, se inscreve no canal porque a sua presença aqui pra gente é muito importante. Então já se inscreve, ativa o sininho e te vejo nos próximos vídeos, tá bom? Aproveita, ó, assiste esse vídeo que eu tô deixando aqui do lado, que também ficou muito bom. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.